Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do podcast Com Base em Quê? Neste episódio, nós vamos tratar especificamente de dois temas. E o primeiro deles é sobre efeitos e benefícios das investigações internas. E um tema que está relacionado a isso, que é o outro ponto, chamado de o dever ou não, a obrigação ou não de as empresas investigarem. E quais são as consequências disso para quem tem o poder de tomar a decisão. Esse é o nosso episódio. Passando para a nossa segunda pergunta, que a gente vai buscar discutir aqui, é o seguinte: ok, mas e aí, quais são os benefícios da investigação? Por que tem tanta empresa que tem medo de investigar, hein? O que você acha, Lucas? Olha, tem muita empresa que não investiga porque é conivente, é bom para eles não investigar, porque daí vai aparecer coisas que eles conhecem, mas que ainda não aparece. E se eu investigo, aí eu não tenho uma escapatória. Aí eu vou estar documentando que a conduta que eu pratico dentro da minha empresa, eu sei, agora não tenho como mais dizer que eu não sei o que está acontecendo. E aí se, ok, eu investiguei e eu não fiz nada, aí é cada vez pior, né? Porque daí, quando eventualmente aparecer, aí justamente tudo que a gente falou agora no primeiro ponto não vai existir, não vou. Como eu vou ter uma redução de uma multa se eu sabia, eu investiguei, confirmei e eu não fiz nada, né? Eu acho que tem muito, eu estava pensando aqui, até uma questão meio cultural, né, do nosso país, do brasileiro. Aquela coisa assim, deixa assim, né, enfim, melhor não investigar. Sim. Não sei, eu sinto que tem, talvez, cultural aqui, não sei, né, essa ideia assim, melhor não, assim... É aquela coisa assim... Don't ask, don't tell. Né? Se você não perguntar, você não vai saber, então, Sim. não sei. Eu acho que um exemplo mais comum, tá, de coisas que chegam depois na Justiça do Trabalho, por exemplo, tem um gestor comercial, por exemplo, que tem atitudes que são bem controversas, mas que ele faz com que a equipe bata a meta. E aí chega no dono, tá? Chegou essa denúncia aqui de assédio moral, assédio sexual, ou qualquer coisa do gênero. Mas as metas estão sendo batidas, né? Ele tá até melhor. Se eu mexer nisso aí, talvez eu tenha que tomar alguma atitude e eu vou perder o cara que faz as minhas vendas alavancarem. E aí, então, deixa assim. Você sabe que eu já vi casos assim, né? Que a pessoa justamente era muito boa tecnicamente, tinha uma discussão de um certo assédio, né? Enfim, moral aqui no caso, de ser agressivo, digamos assim, com os subordinados, mas aí, inclusive ações trabalhistas e tal, mas como era uma pessoa boa tecnicamente, decidiu-se, né, na alta administração, falou, não, vamos dar aqui um curso para ele, um coach e tal, de como gerir as pessoas, enquanto a ação trabalhista lá rodando e um prejuízo considerável para a empresa, né? Sim. Então, realmente, é complexo. Mas será que isso aí também não entra naquilo que a gente falou de colocar no cálculo? Pois é. As trabalhistas estão me dando um prejuízo de tanto que pode ou não acontecer. Mas ele está fazendo eu ganhar muito mais dinheiro. E tem mais, né? Não é novidade nas empresas ter ação trabalhista, né? Ainda mais no Brasil. Então, mas aí tem uma cultura de que ação trabalhista a empresa não ganha mesmo, né? Então, assim, até para você justificar para a matriz, né, que está em outro país, né, que houve uma condenação trabalhista, mas é que a Justiça do Trabalho é assim mesmo, né? Então, você colocar isso na conta do trabalhista ou da Justiça do Trabalho, às vezes é cômodo, né? E aí, por isso que talvez não incomode tanto, né? Então, tem o gestor que pratica irregularidades, aqui nesse caso, irregularidade no ambiente de trabalho, exemplo, assédio moral, isso vai estourar onde? Na ação trabalhista. A empresa diz, cara, a ação trabalhista é mais uma aqui em 800 que eu tenho, então, né, prefiro dar um paliativo aqui nessa situação, como é um acompanhamento, né, via um programa de coaching, sei lá, alguma coisa assim, e a trabalhista que estoure lá, porque eu já espero que estoure, inclusive, eu já reconheço isso, né, que vai estourar, isso aqui já está provisionado, né, e aí nos resolve o problema, né? E também tem aquela questão
Quantas vezes nós já chegamos em empresas e aí quando você questiona alguma prática ou sugere uma alteração, e aí tem aquele comentário que é assim, não, mas nós sempre fizemos assim, né? Uma vez eu escutei de um executivo que era assim, e esse mundo de Disneylândia que você vive, né? Você quer ser mais realista que o rei? Né? Então tem essas questões, isso sempre foi feito assim, né? Não vem você aqui agora querer mudar como que eu faço o jogo aqui. Né? Então acho que isso é muito comum também, muito comum. Aí chega um dono de uma empresa, né, o CEO, o cara tocou a empresa 40 anos fazendo desse jeito, chegou, alcançou o sucesso, e aí mas tá fazendo errado. E aí como a gente faz para que essa pessoa entenda, não, mas isso aqui é uma bomba relógio que pode estourar a qualquer momento e... Exato, tem uma diferença de setor econômico também, né? Alguns setores mais tradicionais talvez ainda tolerem, né? Posturas, comportamentos dessa natureza, mas setores que evoluem muito rápido, né? Tem aquela história, o que trouxe você até aqui não é o que vai levar você daqui para adiante, né? Só que isso é uma mudança cultural também, né? Claro, quando você tem empresa familiar isso é mais difícil, porque tem uma questão de orgulho também, né? Sim. Afinal, o fundador ou a fundadora vão dizer, putz, tudo que eu construí foi desse jeito. Agora, É quase como um filho, né? então. Quase como um filho. Eu lembro de uma operação, eu lembrei agora de um M&A que eu participei, né? Compra e venda de empresas, que o fundador, né? Um senhor estava lá e tal, a empresa dele, 30 anos e tal, super bem, vendendo bem a operação, para uma empresa estrangeira, né? Então, um brasileiro aqui, vendedor, para uma empresa estrangeira, super bem e tal. E uma operação longa, né? Demorou meses, do diligence, negociações, aquela coisa toda, vai e volta, vai. Aí chegamos no dia do closing, né? Do fechamento e tal. E eu, assim, como advogado, estava animado. Falei, pô, que legal, né? Vai encerrar, que bom, né? Operação ótima. Até levei um espumante. Levei um espumante lá para brindar na mesa, assim, porque aí tava todo mundo, né, comprando. E ao que fechou assim, né, teve aquela tensão ainda, isso fazia algum tempo, então tinha que cair a TED, né? Você espera um pouquinho cair a TED, sabe? Aí fica todo mundo desesperado, e aí, caiu a TED, liga pro gerente, e aí a TED caiu. Demorou meia hora para cair a TED. E já é sexta-feira, 13h45 da tarde. Tava lá de tarde, assim, começou às 10, já era 3 da tarde e tal. Aí, assim, numa hora e tal, eu recebi a notícia que caiu a TED. E eu fui levar essa notícia pro vendedor. Eu falei, parabéns, fechou, você recebeu. Alguns milhões, né? Bons milhões. Eu juro pra você, ele me olhou triste. Nossa. Ele me olhou assim, obrigado. Só isso, assim. Eu juro que depois eu fui entender, eu comentei isso com algumas pessoas do círculo dele, e ele realmente ficou triste porque era tipo uma perda de um filho pra pessoa, entendeu? Uma empresa familiar que agora ficou meio sem saber o que fazer e tal, enfim. Então veja só que ponto chega, pode chegar nessa relação, só comentando da empresa familiar. Né? Então, exemplo. É uma complicação, isso é um complicador, que a gente tem que levar em conta também. Cultural. Né? Porque às vezes não, acho que talvez sempre a gente precisa cuidar, porque senão a gente já tem, talvez, as pessoas têm uma visão, o advogado é o cara chato que vai vir aqui e dizer o que eu não posso fazer. A gente tem que ter um cuidado de tentar, em algumas medidas, ok, tem que dizer, isso aqui tá errado. Mas como a gente passa de, isso aqui tá errado para, ok, vamos mudar aos poucos então, porque às vezes eu vou chegar chutando a porta, não, então tchau, não tem como fazer isso. Eu acho que é que nem o próprio compliance. É uma questão cultural. Eu não tenho como simplesmente implementar um compliance de um mês para o outro. É uma questão que leva muito tempo. Não, é uma mudança. Você tem razão. E aí tem aquele ponto de talvez as pessoas não queiram que o problema seja resolvido. Né? Então, é feito um diagnóstico. É identificado que tem um problema. Muitas vezes se recomenda, se sugere a solução do problema. Às vezes, ou o executivo. Executivo é um pouco mais difícil, porque o executivo tem que reportar depois por que ele não resolveu, né? Mas uma empresa que tem um dono, uma empresa familiar, né? Às vezes, tá bom. E às vezes até o consultor externo é uma ferramenta para um objetivo que nem sempre é bem alinhado, digamos assim, na contratação, né?
Ela, Às vezes ele só quer você para justificar o... É isso. Não. Vem aqui, eu tenho uma investigação para ser feita e tal. Não, tudo bem, tá aqui, vou fazer esse trabalho e tal. Aí você faz a investigação e aí? Não, é isso. Tá, mas e aí? E o resultado? O que vai ser feito? Não, vamos discutir aqui. É a história do filme O Contador, aquele, você viu? Né? No Contador 1, é bem essa a história, né? Ótimo. Que ele contrata lá um contador, o dono da empresa contrata um contador para fazer... Ben Affleck, não é? Para fazer uma revisão, né, nos livros, né? Porque teve uma menina que trabalha lá na empresa que identificou uma irregularidade. Aí se contratou um consultor para investigar. E o consultor achou o problema. Só que achou o problema e aquilo virou um problema, ele ter achado o problema, né? Bom, e aí o filme se desenrola, porque o dono da empresa lá, que tratava a empresa como um filho, no filme, né? Que não era casado, não tinha filhos, então a própria empresa era o filho ou a filha dele, né? E aí ele ficou muito chateado porque o contador encontrou o problema, né? E coisas começaram a acontecer a partir daquilo ali. E, na verdade, aquilo frustrou um plano que ele tinha de abertura de capital da empresa, né? Que estavam fazendo lá, estavam retirando dinheiro da empresa para depois botar de novo, que eles chamam de raining cash, né? Então, tira da empresa, levam para um paraíso fiscal, depois colocam dinheiro de novo da empresa e para o acionista ou para quem quer investir, nossa, está entrando bastante dinheiro nessa empresa, né? E o contador pegou isso, né? Só que aquilo foi, na verdade, um desastre para o dono da empresa, porque ele frustrou os planos dele, né? Então tem essa questão também, né? Mas para a gente falar de um tema que é conexo a esse, efeitos positivos, né? Efeitos da investigação, né? Então, tem muitos efeitos, alguns positivos, alguns negativos, né? A gente pode elencar alguns aqui que são efeitos práticos que a gente vê na realidade, né? Por exemplo, quando você investiga, porque pensa o seguinte, num programa de compliance, de integridade, aquilo está conectado à cultura da empresa. Imagina que você quer manter um nível de cultura, certo? Imagina uma linha que você quer manter um nível de cultura. Quando acontece uma irregularidade, essa linha tem uma quebra, né? E você tem que, então, gastar algum tempo, esforço para você voltar a linha no nível que você quer. A investigação é uma forma de você fazer isso, né? E você restabelecer a ordem, certo? Aconteceu alguma coisa, isso aqui é contra a nossa cultura, isso aqui é contra a regulação, isso aqui é contra as nossas normas internas, é contra a legislação, certo? E eu preciso restabelecer isso aqui. Eu preciso reafirmar para todo mundo que a nossa cultura é uma e o que foi feito não está de acordo com a cultura. Porque se eu não faço investigação, o que acontece? Aquilo vira uma prática. Aquela cultura que eu queria implementar e depois manter, né, ela vai sendo corroída, certo? Se eu não tomo medida... É a questão da linha. Se eu quero manter aqui, acontece alguma coisa que traz a linha para baixo, se eu não fizer a linha voltar para o nível que eu quero, ela vai ficar aqui embaixo. E aquilo vai passar a ser a nova cultura. É como criar filhos, né? Ali o limite. Se você deixa cair muito, não então, faz nada, é a mesma coisa. Aquilo passa a ser a nova cultura, certo? Aquilo passa a ser a nova prática. Por isso que a gente fala tanto aqui, né? Que não adianta você só ter as coisas no papel, né? E por meio da investigação você consegue fazer esse retorno à normalidade que você espera. Sim. Né? E não deixar aquilo degradar. Sim. Não deixar aquilo ser corroído, certo? E na verdade também acaba reforçando o programa, né? Porque eu tenho um programa, tá lindo, tudo perfeito. Aí acontece alguma coisa que eu deixo ali, eu baixo ali da minha linha. Eu fazer a investigação e tomar medidas vai fazer, às vezes, até dar um salto. Por quê? Porque as pessoas, realmente, aqui se cumpre o que está dizendo ali naqueles treinamentos que a gente participou. Olha só, realmente, aquilo ali eles não aceitam mesmo aquo. Tu manda uma mensagem, né? Então eu não vou fazer isso. Porque tem uma consequência. Isso se liga a um outro ponto, que é a efetividade. Né? É a efetividade do próprio mecanismo, do próprio sistema que você implementou, certo? Porque se você tem política, tem treinamento, tem conscientização, tem uma série de atos e de rotinas que você implementou. Só que quando acontece uma irregularidade que vai contra tudo isso, você simplesmente deixa... Negligência, né? Sim. Você tira a efetividade. Né? Lembra que a gente falou aqui dos 3 pilares, né?
da prevenção, do monitoramento. Então, não adianta você prevenir ou gastar tempo e energia na prevenção, depois gastar tempo, energia, recursos no monitoramento, e quando chega na hora de reprimir, você diz, não, agora não precisa. Sim. Você vai invalidar os outros 2 pilares. Exatamente. Né? Até tem um exemplo que eu sempre dou nos treinamentos, geralmente por comitê, a investigação, a gente poderia comparar ela com o alarme do carro tocando. O alarme do carro toca, a gente vai lá ver o que está acontecendo, a gente vai investigar. Se na minha empresa toca o alarme e eu não faço nada, eu não vou olhar o que está acontecendo, eu não investigo, é a mesma coisa. Teve o gatilho e eu deixei passar. Eu perdi uma oportunidade de verificar se tinha alguma coisa realmente acontecendo, e se eu não fiz nada, pode ser que isso gere uma consequência muito maior depois. Por exemplo, tocou o alarme e não fui olhar, pode ser que depois o carro não esteja mais ali. E o que isso pode representar para uma empresa que não investiga alguma conduta? Então, isso é uma questão de sinalização da organização para com os stakeholders, internos e externos, né? Quem já não viu aquela teoria das janelas quebradas, né? Se você deixa a coisa acontecer, é óbvio que aquilo vai gerar um ambiente fértil para mais irregularidade, né? É aquela história, se você passa na rua e vê uma parede pichada, né? E aí você quer jogar alguma coisa que está na sua mão, um papel, sei lá, né? O fato de aquilo já estar degradado faz com que você, ao jogar o papel no chão, na frente daquilo, diz, isso aqui já tá quebrado mesmo, né? Sim. Diferente de você entrar num lugar limpinho, por exemplo, né? Aí você tomou um café, tá com um copo de café descartável na mão. Você vai fazer o quê? Você vai procurar um lixo para colocar, você não vai jogar no chão simplesmente. Sim. Né? Você teria essa atitude. Se fosse em Singapura, você ia preso. Né? Então, tem já jurisdições, vamos colocar Isso, assim, tem jurisdições que tem a repressão. Que tem a repressão, multa. Né? Multa. Mas, então, a investigação serve a essa função também. Né? O que nos leva a um outro tópico, me parece, que é a própria credibilidade. Por exemplo, uma boa porta de entrada para a identificação de irregularidades é o canal de ética, o canal de denúncias da empresa, certo? Só que para as pessoas utilizarem o canal de ética ou o canal de denúncia, as pessoas têm que acreditar que aquilo vai funcionar. Seja pela ótica de que, olha, alguma coisa vai acontecer a partir da minha denúncia, ou por outra ótica que eu não vou ter retaliação ao fazer isso, certo? Se eu peço confidencialidade, se eu peço anonimato, aquilo vai ter que ser respeitado, preservado, né? E se você não tem esta credibilidade, fala assim, poxa, já é a 5ª denúncia que eu faço em relação a esta situação, indicando como denunciado aquela pessoa. E essa pessoa só cresce na organização. Sim. Né? Será que chega na 5ª? Não sei se chega na 5ª denúncia. Na 3ª a pessoa já desiste. Então, porque não tem o quê? Credibilidade. Né? É diferente de... Claro, aqui não estou dizendo que você, por exemplo, um comitê de ética, um conselho de ética, um departamento de compliance, por exemplo, que gere um canal de denúncia, não estou dizendo que você tem que ficar informando o denunciante todos os passos que você dá. Não é isso, né? O ponto é que a credibilidade vem de, por exemplo, uma denúncia de boa fé, né, feita no canal de ética ou de denúncia, aquilo vai gerar alguma consequência dentro da organização. Sim. Certo? Se não tiver isso, as pessoas não vão voltar lá para fazer outras denúncias, né? Sim. E a denúncia é uma das formas de identificação de irregularidades, né? Portanto, se você perde este canal, você perde uma fonte de identificação importante de irregularidades, certo? Então, o fato de você investigar e levar a sério aquilo se
autoalimenta positivamente. Né? Exatamente. E outra coisa que a gente sempre comenta não é só ter o canal, as pessoas têm que saber como utilizar, como não utilizar, né? Porque muitas vezes vem coisas que não tem relação nenhuma com o que deveria ser tratado no canal de denúncia. Porque a denúncia de má-fé também é uma irregularidade. Exato. Né? Isso aí. E aí, muitas vezes, vem denúncias incompletas, a gente precisa de mais informação, a denúncia anônima, e a pessoa não anota o protocolo. Aí a gente pede informação e nunca mais vem informação nenhuma. E a investigação, Isso é muito comum. Ela acaba tendo que ser finalizada porque não tem mais elementos. Não tem como... Finalizada ou sequer aberta. Exatamente. Né? Porque eu não Porque você não consegui tem passar elementos da para abrir. parte, exatamente, da análise preliminar. E outra coisa que a gente sempre comenta é dar respostas. A gente tem que dar resposta para o denunciante, mesmo que seja, olha, a gente está analisando. Estamos avaliando, né? Exatamente, Recebi. porque senão, olha, recebi ali, eu vou demorar até 60 dias para fazer uma investigação, vamos supor. Dependendo da complexidade. E aí, até eu chegar lá no final, será que eu não tenho que dizer, não, a gente está tratando, está analisando, não precisa, claro, abrir o que está sendo feito, o que está sendo discutido, mas pelo menos dar uma resposta. Porque às vezes a pessoa, ela quer saber que está sendo ouvida. Às vezes ela nem está esperando, olha, eu nem espero que ele seja demitido, mas eu só quero ser ouvido. Eu quero que, olha, alguém tem que saber o que está acontecendo aqui dentro. Sim. Isso. Acho que já falamos de 1, 2, 3, quarto efeito que a gente pode falar é justamente da identificação e mitigação de riscos, certo? Quando você faz um mapeamento de riscos, por exemplo, numa empresa, numa organização, certo? Você procura fontes de identificação desses riscos, né? O canal de denúncias ou o histórico de investigações, aquilo é uma fonte super válida de identificação de riscos, certo? Às vezes a empresa não tem registros das atividades ou tem sistemas que não estão completamente implementados e você não consegue tirar muita informação do que já aconteceu. Agora, quando você pede o histórico de investigação, ali você consegue identificar muitos riscos da organização, né? E talvez em organizações que você não tem registro, a cultura de registrar, a cultura de sistemas, por exemplo, né? O histórico de denúncias vai dar um indicativo para você, né, de potenciais irregularidades e, portanto, de riscos para a sua operação. E aqui pode ser tanto de desvio de valores, desvio de produtos, né, assédio moral, assédio sexual, né, que se você não tiver um processo de investigação bem montado, você perde essa fonte de identificar e perde a chance de mitigar riscos de uma forma gerenciada, de uma forma sistêmica, né? Parece que esse é um outro efeito prático e válido e positivo da investigação, certo? Sim. Muito bem. E se eu consigo identificar o que está errado, um próximo efeito a se falar é a oportunidade de corrigir. Certo? Se eu não identifiquei, como é que eu vou corrigir? Eu vou corrigir só na sorte, vou corrigir na coincidência. Sim. Mas aí você não consegue tocar um negócio com base em coincidência, com base em sorte, né? Então, o outro efeito é você, por meio de uma investigação, gerar a oportunidade de corrigir falhas, né? O que nos leva a um outro efeito. E vocês vão ver que a gente pode ficar aqui horas e horas falando de efeitos da investigação, né? Porque a partir de uma investigação, se eu identifiquei um risco e tem uma falha, eu tenho a oportunidade de corrigir essa falha e eu tenho a oportunidade de criar o quê? Monitoramento por meio de controles internos. Sim. Certo? E eu só vou identificar. Aliás, o que é investigação, né? O que é investigar? Investigar é apurar, né? Apurar é de saber a origem, identificar o que aconteceu, né? Então eu vou investigar com o objetivo de apurar, de entender o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu
quem fez, como fez, e assim por diante. É esse o objetivo, né? De entender esse tipo de coisa. Então, a gente está dizendo que este procedimento nos leva a alguns efeitos. E este efeito aqui, por exemplo, de criação de controles internos, que aí eu identifiquei, eu tratei isso aqui, mas tudo bem, agora eu preciso monitorar se isso aqui vai voltar a acontecer ou não. Sim. Porque era alguma coisa que eu não tinha mapeado. Não fosse uma denúncia que depois virou uma investigação, eu não teria identificado isso. E tem muito exemplo que a gente pode dar, porque muitas vezes a empresa ela vai crescendo muito rápido e ela não consegue criar mecanismos. E às vezes quando chega uma denúncia, é a oportunidade ela, opa, peraí, deixa eu parar, deixa eu olhar isso aqui, para ver se não tem alguma coisa maior. E aí uma coisa que eu sempre me lembro, que eu acho que é o mais comum, é fraude em reembolso, né? E aí a empresa nunca se preocupou, opa, aí em algum momento alguém sabia que estava acontecendo, não gostava daquilo, eu vou falar. E aí usou o canal de forma anônima, faz a denúncia e se investiga e se verifica que aquilo ali não era uma coisa isolada, aquilo ali era uma prática que acontecia dentro da empresa. Então, e a empresa viu que controlando aquilo, efetivamente, ela economizaria muito mais do que o que ela gastaria ou investiria para fazer o controle e monitorar. Então, a investigação é uma forma da empresa encontrar coisas que ela não enxerga, porque não tem como enxergar tudo que está acontecendo na tua empresa, por mais que seja uma empresa pequena ou média, e acaba trazendo justamente isso, né? A denúncia te dá essa possibilidade de eu criar mecanismos para que isso não aconteça de novo, e aí tudo é um ciclo. Porque daí agora, ok, teve a denúncia, eu investiguei, eu cheguei nesse resultado, eu não monitorava, porque eu não sabia que podia ter esse risco. Agora eu sei, agora eu monitoro, então agora o risco de ter uma nova denúncia disso vai diminuir. Por quê? Porque eu já faço monitoramento. Né? Então é um ciclo, isso é sempre um ciclo, né? É isso. Acho que um outro efeito também é evitar perdas, né? Talvez para a diretoria de uma empresa ou para uma empresa que é familiar, quando você fala em reduzir perdas, isso soa apelativo para o bem, né? Então, a investigação pode levar à identificação de ralos, digamos assim, na organização, né? Por onde o dinheiro foge, por exemplo. Ou para você se tornar mais eficiente, né? Porque não é só uma questão diretamente financeira. Indiretamente vai, sim, gerar um problema financeiro. Eu fico pensando numa empresa de logística ou de uma indústria que tem perda de produto. Então, o cliente faz um pedido, a empresa produz, leva para um armazenamento, do armazenamento faz a separação faz a consolidação faz o carregamento no caminhão. Tem várias etapas aqui, né? Se tem fraude aqui, ou se tem falta de controle aqui, por exemplo, uma investigação pode identificar. Se tem fraude, tem desvio de produto, ou gera muita reclamação do consumidor porque o pedido não chegou como o cliente exigia, ou como o cliente pediu, certo? Pode gerar ação judicial. Pode gerar também uma questão reputacional, porque hoje é muito comum as pessoas colocarem esses problemas em sites, em redes sociais, Reclame Aqui, por exemplo, né? Sim. Isso vai ter uma questão reputacional, né? Talvez a empresa não queira passar por isso. Então, evitar perdas, sejam financeiras, sejam reputacionais, também é uma consequência. Aqui um efeito que a gente está falando, né? De investigação, certo? Sim. E aí tem talvez, um efeito positivado no sentido de legislação, que é a questão da diminuição da pena que a gente já falou, né? Que as legislações começaram a se adequar para colocar redutores de pena, né? Para empresas que demonstrem efetividade em seus mecanismos de integridade, sendo que um desses mecanismos é a própria investigação.
Aqui acho que tem um ponto, Renato, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão de o que diferencia uma má decisão, né, de uma decisão irresponsável. Acho que podemos falar um pouquinho aqui dos critérios, né? Os criminalistas diriam dolo eventual ou culpa consciente? Mais ou menos por aí. Porque assim, vamos lá, as pessoas podem tomar decisões erradas no sentido de, olha, fiz o meu melhor, mas aconteceu isso e, enfim, não pude controlar. Acho que podemos falar um pouquinho só da questão de responsabilidades também, né? Em relação a, por exemplo, um gestor, né, que tomou conhecimento aqui de alguma questão, né, pensando aqui na responsabilização desse gestor. E, claro, a depender da empresa também, representada por esse gestor. Tem um critério aqui que é usado, que é da Business Judgment Rule, né? Estados Unidos de novo. Exatamente, que é importado dos Estados Unidos, tem sido cada vez mais usado aqui na jurisprudência brasileira também. Em relação ao seguinte, você aplica a Business Judgment Rule no sentido de, se você evidenciar que a pessoa não agiu com culpa ou dolo, má fé, violação à lei, ao estatuto, portanto a isentaria de responsabilidade, desde que, e aqui tem um trinômio também, né, um tripé, 3 critérios. A decisão tem que ser informada, então o gestor, ao tomar a decisão, seja ela qual for, tem que ter buscado as informações necessárias e suficientes para a tomada daquela decisão, né? Então buscar tudo, aconteceu isso, bom, vou buscar tudo que está ao meu alcance aqui de informações sobre isso, para eu tomar uma decisão informada. Não é assim, eu acho que é isso, não. Eu vou me informar com todos os dados, procedimentos, o que de fato aconteceu, né? Isso, claro, também é importante, a época da decisão. Porque é óbvio, se você está a posteriori julgando aquilo, fala, nossa, como a pessoa não sabia que estava acontecendo isso? Pode ser que não soubesse, né? Pode ser que, sei lá, o exemplo da pandemia é o mais óbvio, recente e tal. Em 2019, você fala que tem uma pandemia, você está louco e tal. Bom, 2020 tem que levar a pandemia num contexto de uma decisão. Em 2019, acredito que não, porque não estava em 2019, os contratos não tinham cláusulas de pandemia, né? Que se acontecer uma pandemia, vai virar sei lá o quê. Eram só né? exemplos de livros didáticos, né? E antigos. Livros antigos. Antigos, né? E de coisas assim, eu vou ter que falar sobre isso aqui, Tem aqui uma hipótese, por exemplo, de não cumprimento contratual, por exemplo. Exatamente. Então, isso tem que ser a época, né? Informações à época dos fatos. Isso é importante. Porque, de novo, é muito fácil você olhar depois e falar, como ninguém viu? Bom, às vezes não tinha as informações, não sabia. Então, o primeiro é esse, informada, decisão informada. A segunda, refletida, né? Refletida. Então, tem que ter um mínimo aí, documentalmente também, de reflexão. Bom, uma vez tendo tido essa informação, houve uma reflexão do gestor ou do órgão colegiado, da diretoria, seja quem estiver envolvido, né, em relação à representação da empresa, de que aquilo foi de fato refletido, né? Então, até muitas vezes a pessoa pode ali se cercar de pareceres, né, técnicos, inclusive, né? Às vezes essa reflexão não precisa ser isolada. Tem alguns comitês que informam o conselho, né? Perfeito. Comitês técnicos, né? Comitês técnicos ou até advogados, auditores, não sei, assim, aconteceu isso. Eu entendo, após a reflexão, que é por aqui, mas vou me cercar de uma opinião de um terceiro, que vai atuar como um gatekeeper, a gente chama, né? Então, alguém que vai dar uma certa credibilidade. Aí que você cria um mercado de placas, né? Aí é uma outra discussão, né? Mas há muitas placas que são usadas para isso, né? Para o bem ou para o mal, enfim, é um mercado, sim, de você, contratei tal escritório, contratei tal auditoria, e eles me mandaram isso aqui, então eu vou cumprir mais ou menos essa decisão aqui, em linha com o que me recomendaram. Ok, é um caminho, né? E o terceiro, então, decisão informada, refletida. O terceiro é desinteressada. Em que sentido? Não teria um interesse pessoal, né, ou não deveria ter, naquela tomada de decisão, de, se eu for por aqui, vou ter um benefício de alguma forma. Não haja um conflito, é isso? Vai ter um conflito de interesses e tal. Então, se esse trinômio, né, da decisão informada, refletida e desinteressada for comprovado, isso é um critério
que em julgados, seja aí de CVM, no mercado de capitais, em jurisprudência, são pontos levados em consideração para, eventualmente, isentar uma responsabilidade ou mitigar consideravelmente, né? Então, na linha do que a gente falou, é muito mais uma questão de não se julga aqui o mérito da decisão necessariamente. Se julga se o processo decisório foi adequado. Né? Então, acho que isso também conecta o que a gente está falando aqui de investigação, de responsabilidades e como que a empresa, o gestor, as pessoas podem se cercar de mecanismos para que, no mínimo, possam se defender e possam justificar posteriormente por que a decisão foi assim e não foi a outra. Exato. Esse ponto nos leva ao terceiro tópico que a gente ia falar aqui, né? Da questão da obrigatoriedade ou do dever de as empresas investigarem, certo? Porque isso pode gerar consequências tanto para a empresa quanto para pessoas em cargos e funções, né, de certas responsabilidades, inclusive derivadas de regulação ou lei, certo? Então, o propósito aqui desse terceiro ponto é a empresa tem o dever de investigar, dificilmente vai ter uma resposta clara, legislativa, regulatória, dizendo tem que investigar. A regulação traz mais os efeitos de você tomar a decisão de investigar ou não, né? Querem ver um exemplo? Se a gente pegar resolução de Banco Central e de CVM no Brasil, né, sobre programa de prevenção à lavagem de dinheiro, né, financiamento do terrorismo e armas de destruição em massa, não há o dever de investigar, há o dever de reportar, né? Só que para reportar, você tem que, no mínimo, ter feito uma análise do caso. Não precisa investigar, né? Aliás, as autoridades reconhecem que o dever da instituição regulada não é de investigar. Não é a própria instituição que define que houve crime de lavagem de dinheiro. Ela tem que ter condições de identificar indícios mínimos de conduta. Suspeitas, né? Suspeitas de indícios, às vezes. Exato. O texto da regulação fala isso, né? Então, veja que é uma coisa superficial, mas não dá o dever de investigar diretamente, né? Mas você tem que fazer uma análise, e se você concluiu depois, claro, dentro dos prazos da regulação, que houve sim indício, né? E a regulação também fornece uma base de indícios que não é taxativo, né? E a empresa também pode adaptar a empresa aqui, a instituição regulada, né? Pode adaptar de acordo com seu produto, seu serviço, sua forma de atuação, né? Mas a empresa não tem o dever, nesse caso, de fazer o papel que caberia à autoridade. Não tem nem meios para isso, muitas vezes, né? Então se reporta e não necessariamente se usurpa o poder da autoridade e se faz a investigação interna. Esse é um exemplo, né? Se a gente pegar, como a gente já falou aqui, a lei anticorrupção, ela também não fala no dever de investigar, né? Ela coloca possivelmente a investigação dentro da questão da efetividade do programa. E aí, se a empresa comprovar ter um programa robusto, efetivo, do qual o mecanismo de investigação é parte, né, ela consegue benefício. Mas não tem o dever, não há a imposição, não, você tem que investigar, né? Ela faz isso de forma indireta, colocando em troca um benefício, ou alguns benefícios, né? Disso pode decorrer, e eu acho que a gente não vai ter tempo para esgotar esse tema aqui, né, para a questão de responsabilização de diretoria, por exemplo, né, diante de uma situação de que foi identificada irregularidade, né, e não se fez nada. Aliás, o mundo está cheio de exemplos, né, e casos nesse sentido.
Não, aqui é uma questão de culpa, né? Que a gente estava falando, claro, é um conceito geral, né? Mas a gente divide em negligência aqui no caso, ou seja, a diretoria sabia da conduta e não tomou nenhuma ação. Então isso pode ser culposo. E tinha o dever de tomar ação ou não Exato. tinha? Então, claro que aí me parece que se há uma suspeita indício, claro, estou falando genericamente aqui, deveria tomar providências para documentar, reportar, investigar, se for algo que é um indício de um descumprimento, alguma regulação, alguma política interna. Mas fere algum dever culpa? No sentido de lei das SA, por exemplo, que fala em deveres, né? Artigo 152. Dos administradores, da exatamente. Dos administradores, de não atuar com culpa, dolo, infração à lei ou estatuto. O estatuto, né? Então aqui cairia, né, sendo algo negligente, né, cai no conceito de culpa, né? Negligência, omissão, não fiz nada, sabia e não fiz nada, né? Tem também, pode ter imprudência, são conceitos que a gente aprende no direito, na faculdade, né? Negligência, imprudência e imperícia. Imprudência, não teve um mínimo grau de prudência necessária diante daquela conduta, né? Ou imperícia, a pessoa não era um perito, um expert no assunto e nem contratou, nem buscou, né? Ou estava fazendo uma atividade que exige um certo grau de técnica e não teve, né? Sei lá, eu quero que é um exemplo esdrúxulo, mas eu vou fazer uma cirurgia e não sou médico. Acontece, já aconteceu aí alguns pessoal que não tem diploma e faz cirurgia, né? Injeta cimento nos pacientes, enfim, sei lá, né? Mas é o clássico de, né, imperícia, né? Você não é perito para fazer isso. Então, sim, cai em responsabilização, inclusive pessoal, na esfera civil, dos administradores. Pode ter na esfera administrativa, aí, claro, depende da matéria, né? Da regulação. Da regulação, pode ser uma questão de regulação bancária, do sistema financeiro. Até no sistema financeiro, né, muitas coisas, até conectando o que a gente falou, tem um diretor responsável. Então, a regulação tem fechado o cerco, né? Para que, ó, a área de compliance tem diretor responsável, a área de riscos tem diretor responsável. É mais amplo. Diretor responsável pela norma. Pela norma, exatamente. e a norma é bem extensa, às vezes. Né? Então, setores regulados como o setor financeiro podem responsabilizar, inclusive, pessoalmente, os diretores de instituições financeiras. Isso tem seguros, tem vários setores aí regulados, que a própria regulação fala que o diretor pode ser responsável pessoalmente, aí na esfera civil, administrativa, depende. Mas sim, acho que é super importante ter isso em mente também em relação à responsabilização. Inclusive no caso de uma não investigação, quando deveria esse é o ponto. Né, ter ocorrido. É isso. Bom, gente, acho que a gente falou bastante aqui nesses 3 temas. A gente está chegando ao final do nosso episódio, certo? Espero que todos tenham gostado. Essa discussão não acaba aqui, até porque a gente vai voltar num episódio para falar de um tema super polêmico, que é a responsabilização pessoal do compliance officer por aquilo que acontece numa organização ou por aquilo que ele deixa de fazer quando teria o dever de fazer alguma coisa, né? Esse é um tema polêmico, talvez a gente até traga aqui algum convidado para debater, mas é um tema muito interessante e a gente vai tratá-lo em breve, certo? Agradecemos a todos pela paciência e ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção.